Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 28 do livro de Ezequiel, capítulo que nos apresenta de uma forma muito clara o relato da queda de Satanás. É o assunto principal dentro aqui do capítulo 28. O capítulo 28 de Ezequiel, ele contém duas profecias principais, uma contra o príncipe de Tiro e outra contra o rei de Tiro, seguidas por um breve oráculo contra Sidom e uma promessa de restauração para Israel. Este capítulo explora temas de orgulho, queda e também soberania de Deus. Encontramos então a acusação de orgulho, o juízo de Deus, a comparação com um querubim. A partir do versículo 11, a profecia se volta para o rei de Tiro e há uma mudança no tom. Este trecho é mais poético e simbólico, descrevendo o rei como alguém que esteve no Éden com uma posição elevada semelhante à de um querubim. O rei, ou o rei aqui, ele é descrito como perfeito em beleza e sabedoria, adornado com pedras preciosas e também estabelecido em uma posição exaltada, mas sua perfeição o levou ao orgulho. E é a partir do versículo 11 que, mesmo falando do rei de Tiro, a gente entende que este capítulo fala e nos revela a respeito da queda do diabo. Por causa de seu orgulho e corrupção, o rei é expulso de sua posição exaltada, descrito poeticamente como sendo lançado por terra. Sua riqueza e comércio corromperam e ele foi destruído por causa do seu pecado. O destino do rei serve como um símbolo para o colapso de Tiro, um exemplo da queda inevitável que vem com o orgulho e a corrupção. Vamos lá então. Versículo 11 diz: E veio mais a minha palavra do Senhor dizendo. A substância deste capítulo agora mudará do monarca terreno, o príncipe de Tiro, para o seu patrocinador, que é Satanás, do qual o rei terreno era um símbolo. Como é óbvio, embora o rei de Tiro seja usado como símbolo, as afirmações feitas podem não se referir a qualquer mero mortal. De fato, elas dizem respeito a Satanás. A frase "tu eras o selo da perfeição" significa que Lúcifer, quando foi criado originalmente por Deus, era a perfeição da sabedoria e formosura. De fato, a frase sugere que Lúcifer era o mais sábio e mais formoso anjo criado por Deus e serviu ao Senhor em santidade e também em justiça durante certo período de tempo. De formosura perfeita, esta expressão significa que ele era o mais formoso da criação angelical e o Espírito Santo até mesmo rotulou a sua formosura como perfeita. Quando a gente olha o versículo 14, diz: Tu eras querubim ungido para cobrir, eu te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. A expressão "tu eras o querubim ungido para cobrir" significa que Lúcifer foi escolhido e ungido por Deus para uma tarefa e um serviço específico.
Tratava-se provavelmente da adoração a qual acabamos de aludir. No Monte Santo de Deus estavas. Isso fala do seu lugar e da sua posição com relação ao trono. Você pode ver Apocalipse capítulo 4, dos versículos 2 a 11. No meio das pedras afogueadas andavas. Essa expressão fala da sua proximidade com o trono de Deus. Além disso, a palavra andavas parece indicar que não era qualquer anjo que tinha essa liberdade de ação. O orgulho foi a forma da sua iniquidade. A rebelião de Lúcifer contra Deus causou a catástrofe que ocorreu entre o primeiro e o segundo versículo do capítulo 1 de Gênesis, e você deve buscar mais informações sobre isso, porque os estudiosos dizem que do capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 ao 2, nesse intervalo ali, existe um espaço de cerca de 150 mil anos-luz. É um espaço muito grande de tempo e está ali dentro, no meio desses dois versículos, a queda de Satanás, trazendo toda esta catástrofe para a terra. E é um assunto bem longo e não dá num áudio aqui de um resumo a gente entrar em tantos detalhes. A violência foi a marca do domínio e reino de Satanás no mundo de trevas. No Evangelho de João 10:10 diz que ele veio matar, roubar e destruir. Lúcifer sendo lançado do monte de Deus, refere-se a ele perdendo o seu lugar e posição que havia ocupado com Deus desde a sua criação. Isso porque ele pecou, que fala do orgulho que o fez enaltecer-se contra Deus. É um assunto bem profundo, é um assunto para um estudo e não somente para um áudio de um resumo, mas eu não poderia deixar de entrar neste assunto até para aguçar a tua curiosidade e fazer você estudar mais sobre isso, porque é um assunto bem interessante. Como aplicação pessoal, o capítulo 28, a gente vai então aprender sobre o perigo do orgulho, sobre a fragilidade do poder humano, sobre as consequências do pecado e também sobre a esperança de restauração. É o que a gente aplica do capítulo 28 para o nosso dia. Ezequiel 28 vai nos ensinar sobre os perigos do orgulho, a natureza temporária do poder humano e a esperança que existe na fidelidade de Deus. É um convite à humildade, à reflexão sobre nossas vidas e também a confiança na promessa de restauração de Deus. Um simples resumo e que esses resumos sirva para, como eu já disse, aguçar a tua curiosidade, que você possa se aprofundar mais na palavra de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.